Glória a Deus. Estamos encerrando mais um livro. Hoje é o último capítulo, de Deuteronômio, que é o 5º livro de Moisés, chamado Deuteronômio. Então vamos ler Deuteronômio 34, do versículo 1 ao 12, onde fala da morte de Moisés e Josué cheio do espírito de sabedoria. E subiu Moisés dos campos de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte a Jericó, e lhe mostrou o Senhor toda a terra de Gileade até Dan, e todo Naftali e a terra de Efraim e Manassés, toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o sul, e a campina, e o vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. E lhes disse o Senhor: essa é a terra de que jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: tua descendência darei, permitirei que vejam com os teus olhos, mas não passarás lá. Moisés, como servo do Senhor e mediador da primeira aliança, não podia levar Israel à vida ressurreta, mas à frente do Jordão, estaria Moisés decepcionado? Não creio. Não posso conceber que o Senhor tenha permitido que a decepção obscurecesse a saída dos legisladores. Ele viu a terra, mas não podia obtê-la. Por quê? Como dissemos, a lei nunca poderia herdar a promessa, mas em Cristo ele alcançou e a possuirá devido à cruz. Está lá em Lucas 9, do versículo 28 a 31. E morreu ali Moisés, o servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. A frase, na realidade, seria conforme a boca do Senhor. Ela é interpretada por alguns eruditos judeus como um beijo. Talvez Maimonides explique isso melhor. Ele disse: Moisés morreu e pôde, pelo conhecimento e pela graça, Deus está no momento de gozo santo. E o Senhor sepultou-o no vale da terra de Moabe, em frente de Bet-peor. E ninguém soube o lugar do seu sepulcro até hoje. O homem é tão insensato, idólatra, que haveria de, sem dúvida, querer dar honra divina ao grande líder depois de morto. Enquanto ele ainda vivia, trataram-no com ingratidão e mais de uma vez tentaram assassiná-lo. Assim é o homem e assim é a sua natureza. E era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se obscureceram, nem perdeu o seu vigor. Sua força natural não foi debilitada pela idade. E choraram os filhos de Israel a Moisés no campo de Moabe por 30 dias, e assim se cumpriram os dias do pranto pelo luto de Moisés. Desculpa. Louvado seja o nome dele. Do Senhor Jesus Cristo. Perdão. Estou um pouco tossindo. E Josué, filho de Nun, foi cheio do espírito de sabedoria, o Espírito Santo, porque Moisés tinha posto as suas mãos sobre ele, e os filhos de Israel lhe obedeceram e fizeram
como o Senhor ordenou a Moisés. Josué tinha sido selecionado pelo Senhor e não havia dúvida alguma a respeito do seu lugar e a sua posição. E nunca mais se levantou profeta em Israel como Moisés, a quem o Senhor tinha conhecido cara a cara. Embora esta primeira aliança fosse durar, não se levantaria nenhum profeta em Israel como Moisés. Há só um que é digno de maior honra que Moisés, Jesus Cristo, o fundador e mediador de uma nova e eterna aliança, está lá em Hebreus 3, do versículo 2 a 6. O apóstolo e sumo sacerdote da nossa profissão de fé, lá em Hebreus 3, 1, o qual foi posto como filho sobre toda a casa de Deus, no qual Moisés foi olhado fiel como servo, com todos os sinais e prodígios que o enviou o Senhor a fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos e toda a sua terra, e em toda a mão forte, e em todo o espanto grande que Moisés causou aos olhos de todo Israel. Moisés morreu, mas Deus não morreu. Eita, Jesus da glória! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Precisamos encher o nosso vaso de azeite. Lá em 1 Samuel 16, do versículo 1. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Efésios 5, 18. Deus está disposto a encher todos os seus filhos com o Espírito Santo de Deus. Está lá em Lucas 11, 13. Aleluia. Então aqui a Bíblia Sagrada revela Josué cheio do Espírito de sabedoria. Aqui também são mencionados muitos homens que foram cheios do Espírito Santo. Está lá em Êxodo 31, do versículo 1 e 2. Vemos que o Senhor encheu Bezalel do Espírito de Deus e de sabedoria, de entendimento, de ciência, em todo o artifício. Deus está pronto para encher todos os seus vasos com o Espírito Santo. Lá em Números 11, do versículo 29, vemos que Moisés já havia manifestado a Josué o seu desejo de que todos fossem cheios do Espírito Santo. Tens tu ciúme de mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu Espírito. Moisés escreveu novamente acerca do engenheiro e arquiteto do tabernáculo, dizendo: o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todos os artifícios. Deus encheu Bezalel, encheu também quem ele quer com o seu Espírito. Em Deuteronômio 34:9 é dito que Josué está cheio do Espírito de sabedoria para suceder um líder à altura de Moisés. Era preciso um homem cheio do Espírito Santo de sabedoria como Josué. E é dito que Deus achou Davi e encheu de seu Espírito. Davi também foi um homem cheio do Espírito Santo. E vemos que o profeta Miqueias estava cheio do poder do Espírito Santo. Aleluia. Em Lucas 1:41, Lucas escreveu que Isabel, mãe de João Batista, ficou cheia do Espírito Santo. Está lá em Lucas 4, versículo 1. Lucas ainda afirma que Jesus voltou ao Jordão cheio do Espírito Santo. Lá em Atos 2:4 é mencionado pela primeira vez que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Está lá em Atos 4, do versículo 8. Lemos que Pedro, cheio do Espírito Santo, dirigiu-se ousadamente ao
autoridade, as autoridades religiosas da época. Lá em Atos 6, do versículo 5, a palavra de Deus destaca Estevão como um obreiro cheio de fé e do Espírito Santo de Deus. Vemos que Ananias orou para que Paulo, um vaso escolhido por Deus, fosse cheio do Espírito Santo. As Escrituras afirmam que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo, de fé. Aleluia. E lá em Atos 13, do versículo 9, é dito que Paulo, cheio do Espírito Santo, guerreou contra um opositor do Evangelho de Cristo. Aleluia. Então, finalizamos o livro, o quinto livro, de Moisés, chamado Deuteronômio. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos os lares. E que você visite lá o canal da Apóstola Ivana e escute a cada livro. Esse é o quinto livro que será fechado e estará lá à disposição de quem quiser conhecer a história. Amém? Geralmente eu leio um pouco da palavra e faço uma pequena oração. Então, que o soberano Deus, eterno Pai, te visite, te encha da graça dele. Que o Espírito Santo venha te envolver. Que o Espírito Santo venha te cobrir, te trazendo discernimento, sabedoria, conhecimento, visão de águia, visão de raio-x. Ele dá tudo isso, é só você crer, amém? Que Deus te abençoe. Até logo.